Vamos lá então, galera. Hoje nós vamos começar continuar a circunferência e falar sobre as posições relativas entre reta e circunferência, certo? Bom, uma reta e uma circunferência, elas podem ser, uma reta ela pode ser de três posições relativas, pode ter três posições em relação a uma circunferência, certo? Uma reta pode ter três posições em relação à circunferência, obviamente. Ela pode ser uma reta dessa forma, né? Que corte a circunferência, ó, que passe por dentro da circunferência, ó. Olha aqui, ó. Posso ter uma reta que passa por dentro da circunferência, né? Assim, assim, ou no outro sentido. De qualquer forma, vai estar passando por dentro da circunferência. Posso ter uma reta assim, ó, que passa em um único ponto da circunferência, né? Digamos assim, de uma forma bem popular, raspando a circunferência, ó. E posso ter uma reta que não toca na circunferência, né? Ó, por fora da circunferência. Obviamente, a reta só pode ser dessas três posições em relação a uma circunferência. A primeira posição, que é uma reta que passa por dentro da circunferência, e pelo fato dela passar por dentro da circunferência, ela vai ter dois pontos aqui, ó, de interseção com a circunferência, nós chamamos de reta secante. Então, a reta ela pode ser secante em relação à circunferência. O que é uma reta secante a uma circunferência? É uma reta que tem dois pontos em comum com a circunferência. Esse aqui e esse aqui. São dois pontos comuns. Certo? A reta que tem um único ponto em comum, ó, uma reta tangente à circunferência. Aqui eu tenho uma reta tangente à circunferência, ou seja, que tem um único ponto aqui em comum com a circunferência. Ok? Vamos falar aqui primeiro sobre a reta secante. Ó. Pelo fato da reta secante ser secante à circunferência, ela tem uma parte interna à circunferência. Essa parte todinha aqui, ó, é interna à circunferência, correto? Então, observe, se eu for analisar aqui, a relação aqui, ó, a distância do centro até essa reta, ó, se eu pegar aqui a distância do centro até essa reta, eu posso ver uma relação aí entre essas duas figuras, ó. Aqui na reta secante, se eu for ver a distância entre o centro e a reta, na reta tangente, quer dizer, ó, vai ser diferente. Eita, esse aqui ficou torto, ó. Eu esqueci de colocar a retazinha. Vai ter uma pequena diferença. Observe aqui, ó, que nessa circunferência aqui, quando eu tenho uma reta secante a uma circunferência, a distância que entre o centro da circunferência e a reta é uma distância que é menor do que o raio da circunferência. Aqui eu vou ter, ó, o raio da circunferência. E a distância entre a reta e o centro é menor do que o raio. Porque onde é que vai ser o raio? O raio vai ser daqui do centro até a extremidade. Ó. Isso aqui tudo é o raio. Então, só essa parte aqui, ó, é a distância do centro até a reta. Eu vou chamar essa reta aqui de reta R. É o seguinte, que essa reta aqui é a reta R. Então, a distância entre o centro da circunferência e a reta R é menor do que o raio. Quando a reta é tangente à circunferência, observe que a distância entre o centro e se eu chamar de reta R, vai confundir com o raio, né? O raio é R também, eu vou chamar de reta T. De reta T. Aqui, ó, se a reta for tangente, observe que a distância do centro até a reta é exatamente o raio da circunferência. Ó. Então, a distância entre o centro da circunferência e a reta T é igual ao raio da circunferência. E aqui, quando a reta é secante à circunferência, a distância entre o centro e a reta é menor do que o raio. E quando a reta é exterior à circunferência, certo? A reta é... um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, ó. Vocês podem acompanhar até pelo livro também, se quiserem. Bem aí na página 126, certo? 126.
A reta também ela pode ser exterior à circunferência, né? Aqui é a reta exterior. Então, observe que a distância do centro aqui até a reta, lembrando que distância a gente sempre mede em linhas perpendiculares, né? Tem que ser perpendicular à reta. Então, a distância ali do centro até essa reta aqui, eu vou chamar de reta T. Observe que a distância do centro da circunferência até a reta T é menor do que o raio. Porque ó, o raio da circunferência é só até aqui. Ó. Aqui é o raio. Então, se a circunferência é exterior, eu tenho mais esse pedaço aqui do centro até a reta que é exterior à circunferência. Então, revisando, se uma reta é secante a uma circunferência, a distância do centro da circunferência até essa reta é menor do que o raio. Se a reta é tangente à circunferência, a distância do centro até a reta é exatamente igual ao raio da circunferência. E se a reta for exterior à circunferência, a distância do centro até essa reta é maior do que o raio. Olha, eu botei menor aqui. Ó. Maior do que o raio. Certo? Entendido essa primeira parte? Maior do que o raio. Eu tinha escrito menor, não era? Eu tinha falado menor também, ou eu tinha falado maior? Porque se eu escrevi menor, estou suspeitando que eu posso ter falado menor. Quando eu for ver o vídeo, eu vou descobrir. Mas, de qualquer forma, maior. Certo? Oxente. Então, para eu descobrir uma posição relativa de uma reta e com uma circunferência, eu não preciso necessariamente ter o desenho da reta da circunferência. Basta eu ver se a distância do centro da circunferência, que é um ponto, até essa reta é menor, igual ou maior que o raio. Se for menor, a reta é secante. Se for igual ao raio, a reta é tangente à circunferência. Se a distância for maior que o raio, a reta é exterior à circunferência. Ok, minha gente. Quem chegou depois aí vai colocando o nome e turma completo aí no chat para eu anotar depois. Bom, um exemplo aqui, ó, para a gente verificar é esse aqui, ó. São dadas a reta R de equação 2x mais y menos... Ah, sim, uma coisa que eu esqueci de relembrar a vocês é o seguinte. Se eu estou falando entre a distância do centro até a reta, eu estou falando distância do ponto C até uma reta. Quem é que lembra aí como se calcula a distância de um ponto a uma reta? Alguém lembra? Difícil, hein? Vamos considerar o seguinte, que o ponto C, o centro da circunferência tem as coordenadas aí, xc e yc. Eu vi na atividade que muita gente colocou lá o A e o B, né? Mas foi o que eu falei para vocês. Em algumas nomenclaturas, o centro vem com, ao invés de xc e yc, vem com A e B, certo? Eu gosto de xc e yc para poder indicar que é do centro, né? Porque A e B fica um número aleatório, ainda mais quando agora a gente vai misturar com a equação da reta, acaba confundindo o A e o B. Então, se o centro tem as coordenadas x, c, y, c, como é que eu faço para calcular a distância do centro até uma determinada reta? Bom, vou colocar o seguinte, a reta T, aqui eu tenho a reta T, ela vai ter sua equação. Quem lembra como é a fórmula da equação geral de uma circunferência? Ou de uma reta? A equação geral de uma reta é ax mais by mais c igual a zero. Então, para calcular a distância de um ponto a uma reta, que nesse caso é o ponto C, do centro até essa reta, eu uso a formulazinha. Distância do centro até a reta T vai ser o módulo de A vezes o x do centro, mais B vezes o y do ponto, que nesse caso é o centro da circunferência, mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a forma para se calcular a distância entre um ponto e uma reta, né?
O A, B e o C são os coeficientes da equação da reta, da equação geral. E o x, c, y, c são as coordenadas do ponto em questão, que nesse caso é o C. Certo? Então, para verificar se uma reta é tangente, secante ou exterior, uma circunferência, basta utilizar isso aí. Por exemplo, são dadas as retas R, a reta R, quer dizer, são dadas a reta R de equação 2x mais y menos 1 igual a zero e a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 2y igual a zero. Qual é a posição da reta R em relação à circunferência? Nós só temos que dizer o quê? Se essa reta é secante, tangente ou exterior à circunferência. Bom, tá aqui, ó, a reta tem essa equação aqui, eu tenho a equação da reta, 2x mais y menos 1 igual a zero. E tenho aqui a equação da circunferência. Para eu saber a posição entre essa reta e a circunferência, eu tenho que descobrir o quê? A distância entre o centro da circunferência e a reta em questão. Certo? Eu vou colocar aqui reta R, como está falando reta R, eu vou colocar o raio da circunferência como R maiúsculo. Então eu preciso saber essa distância. Eu preciso saber se é maior, igual ou menor que o raio da circunferência. Mas primeiro eu preciso descobrir o que é aqui, galera. Se eu tenho a equação da circunferência, para eu calcular a distância do centro da circunferência até essa reta, eu preciso de quem? Do próprio centro da circunferência. Eu tenho aí o centro da circunferência? Não. Mas eu tenho a equação da circunferência, que é o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 8y igual a zero. Está explícito aí o centro dessa circunferência? De certa forma, sim. Quem lembra lá como encontrar o centro e o raio de uma circunferência a partir de sua equação? Alguém lembra das equações da circunferência? Vou voltar aqui. A equação da circunferência pode ser a equação reduzida, que é essa aqui, ó. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado, onde eu tenho já o x do centro, o y do centro e o raio. E posso ter a equação geral, que é essa aqui. Essa equação que a gente tem, ela é a geral ou a reduzida nessa questão aqui? Essa equação é a equação geral ou reduzida da circunferência? A equação? Acho que é a reduzida, professor. Certeza? Ó, a reduzida, eu vou colocar bem aqui, ó. Reduzida é x menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Lembrando que na reduzida sempre nós vamos ter produto notável. Eu tenho aqui a reduzida? Não, ó. A reduzida só se fosse algo assim, ó. X menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9, por exemplo. Sempre na reduzida eu vou ter um x menos alguma coisa, y menos alguma coisa ao quadrado igual a tanto. Já na geral, essa aqui é a geral porque ó, eu tenho um termo x ao quadrado sozinho, um termo y ao quadrado sozinho, aí eu tenho um termo só com x e um termo só com y. E um número, que nesse caso é zero porque não aparece nada. Como é que eu faço para encontrar o centro e o raio aqui? Tem a forma mais fácil, tem a forma mais difícil, né? Bom, vamos lembrar aqui, ó. Vou colocar aqui a equação geral. Eu vou escrever a equação geral aqui para a gente comparar. A equação geral da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xcx menos 2ycy mais xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Tu acha? Basta você ver o seguinte, galera. Ó. O termo x ao quadrado é esse mesmo termo x ao quadrado aqui. Ó. Y ao quadrado é esse mesmo termo y ao quadrado. Eu tenho que olhar só para esses termos aqui. Ó. Menos 2xcx
ele é esse aqui, ó, 6x, ó, que acompanha o coeficiente x. Ó. Quem é que acompanha o coeficiente x aqui? O 6. Então, quer dizer que menos 2xc é igual a 6. Então, quer dizer que o xc é igual a menos 3. Ó, se eu for resolver essa equação, né, ó, fica 2xc igual a menos 6. Aí o 2 passa dividindo, menos 6 dividido por 2, menos 3. E o que acompanha o termo y é o 2yc, ó, que é esse menos 8 aqui. Ó. Então fica menos 2yc é igual a menos 8. Bom, como está negativo dos dois lados, basta fazer 2yc igual a 8. Então, o yc é igual a 4. Quer dizer o seguinte, que o centro dessa circunferência tem as coordenadas menos 3 e 4. Eu já achei as coordenadas do centro. Agora eu preciso do raio. O raio é isso aqui, ó. Eu tenho esse termo aqui, ó, xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado. Que vai ser o número que estiver aqui sozinho. Tem algum número sozinho aqui? Não. Significa que esse termo ali é zero. Né? Se tivesse aqui, ó, mais 1, então esse termo todo aqui seria 1. Se tivesse aqui menos 4, esse termo todo aqui seria menos 4. Certo? Então, basta igualar. Como não tem nada, quer dizer que é zero. Então, quer dizer que é o seguinte, que xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado é igual a zero. Só que quem é o xc que a gente acabou de encontrar? Menos 3. Então, menos 3 ao quadrado mais yc, que a gente acabou de encontrar quem? 4. 4 ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Menos 3 ao quadrado é 9. Mais 4 ao quadrado é 16. Menos r ao quadrado igual a zero. Então, fica que r ao quadrado é igual a 25. Logo, o r vai ser a raiz quadrada de 25, que é 5. O raio é 5. Então, agora eu só preciso saber qual é a distância do centro até o raio dessa circunferência para saber a posição relativa entre elas. Bom, vamos lá, calcular a distância do centro até a circunferência. Vou colocar aqui R maiúsculo para o raio, para não confundir com o R da reta. Né? Vou colocar aqui R maiúsculo. Vamos lá, a distância do centro até a reta R vai ser o quê? O módulo de A vezes xc mais B vezes yc mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Como é que vai ficar então? A distância do centro até a reta R vai ser igual a módulo de quem é o coeficiente A da equação da reta lá? Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Então o A é 2, então fica 2 vezes o x do centro. Quem é o x do centro? Menos 3. Mais, agora o B vezes o y do centro. Quem é o B? O B é aqui o coeficiente do y, quer dizer que é 1. Vezes o y do centro, que é 4. Mais o C, que é quanto? Menos 1. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, quem é o A? 2. Não precisa nem colocar o parênteses, porque ele é positivo mesmo. 2 ao quadrado, mais o B, que é 1 ao quadrado. Então, a distância do centro até a reta R vai ser igual a 2 vezes menos 3 é menos 6, mais 1 vezes 4 é 4, mais menos 1, então fica menos 1, dividido pela raiz quadrada de 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado é 1. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 6 mais 4 menos 1 dá quanto? Menos 3. Ó. Menos 6 mais 4 é menos 2. Menos 2 menos 1 é menos 3. E
Raiz quadrada de 4 mais 1 é raiz quadrada de 5. Como está dentro do módulo, a distância do centro até o raio, ou a reta R é 3 sobre a raiz de 5. Fica positivo. Certo? Bom, e agora? Isso aqui, essa distância é maior, menor ou igual ao raio da circunferência? Maior. Quanto é o raio da circunferência? 5. 3 dividido por raiz de 5 vai dar maior, menor ou igual a 5? Não precisa nem dividir. Ó, o próprio 3 já é o quê? Menor que o 5, não é? Eu ainda vou dividir o 3 por um número. Independente de qual for esse número, eu vou dividir 3 por ele. Então, obviamente, vai ser menor ainda, não é isso? A menos que for um número menor que 1. Se for um número entre 0 e 1, aí fica maior. Só que esse número raiz de 5, ele vai dar um número decimal? Entre 0 e 1, quer dizer? Decimal ele vai ser, mas entre 0 e 1 vai ser? Não, ele vai ser o quê? Raiz de 5 vai estar entre quais valores, galera? Pensem aí. Vai ser quanto? Aproximadamente. Ó, a raiz quadrada de 4 é quanto? A raiz quadrada de 4 é 2. Então quer dizer que a raiz quadrada de 5 vai ser um pouco maior que 2, 2, alguma coisa. Então quando eu dividir 3 por 2, alguma coisa, obviamente vai dar um número menor ainda. Então nem precisa eu dividir isso aqui para saber que é menor do que 5. Menor que o raio. Quer dizer então que essa reta R, qual é a posição relativa da reta R em relação à circunferência? É secante à circunferência. Se a distância tivesse calculado aqui, tivesse dado exatamente o 5, seria o quê? Seria uma reta tangente à circunferência. E se fosse maior que 5, seria uma reta o quê? Exterior à circunferência. Ok?